coisa, 127. Eu não sei certinho o valor. E agora, aí, assim, eu paguei 120, acho que foi 190. Então, Eu, alguma coisa assim. não foi a horas, foi mais avançado as horas. Entendi. Ô, prof, eu queria fazer, é que agora o do tempo que eu entrei, agora em setembro finda, né? Os Sim. 10 meses, né? Eu queria continuar até mais, fazer de novo. Eu posso fazer de novo? Isso eu não sei, viu? Acho que aí tem que perguntar pro Fernando, porque aí... Não, tipo assim, eu quero pagar de novo o curso e fazer para mim ter certeza do que eu tô fazendo, entendeu? Eu quero fazer bastante calma para me aprender bem, porque eu perdi algumas aulas, você entende? Ô, Adriane, mas você acha que compensa você fazer de novo? Ah, prof, eu não sei, eu penso assim que eu ficava mais melhor, entendia mais as coisas, entendeu? Porque eu sou lenta para aprender as coisas, entende? Entendo, E como a gente começou de novo, né? Você vai ter uma chance a mais, né? De aprendizagem, né? Então, eu quero ter certeza do que eu tô fazendo, porque eu quero, fevereiro, eu quero ver se eu já faço meu estágio. Por quê? Porque eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, agora não tem como eu fazer estágio, entendeu? Eu não Entendi. posso. E daí eu queria continuar o curso, aí em fevereiro eu começasse o estágio, né? Uhum. E daí o ano que vem eu tô mais leve, que daí o ano que vem eu já não tenho outro curso que eu tô fazendo, porque fica muito apurado para mim, né? Uhum. Então, por isso que eu queria continuar fazendo, né? Terminar agora em setembro e continuar fazendo de novo, para aí, quando eu terminar, né? Aí sim. Mas aí Então, em por que fevereiro eu você não fazia o entra? estágio. Então, por que você não entra em contato com o Fernando? Pergunta para ele. Às vezes ele dá até um desconto para você. Ah, prof, eu já falei, mandei mensagem para ele, acho que já tem uns mais de 15 dias, ele não me respondeu até hoje, eu não sei se ele está muito ocupado, se as funcionárias que ajudam ele não tem como me responder dessa forma, né? O que eu perguntei sobre isso aí, né? Eu não sei, ele não me respondeu ainda. Júlia, você quer falar alguma coisa? Boa noite. É que eu queria saber uma coisa, porque, tipo, eu já acabei o curso, entendeu? Eu já ganhei até o certificado e tudo. Uhum. Ah, eu queria saber se, tipo, vocês dão alguma carta de estágio, coisa do tipo, sabe? Uma carta de recomendação. Então, aí no caso, carta de estágio, carta de recomendação, é a carta de estágio mesmo. Você tem que entrar em contato com o Fernando ou com as funcionárias dele lá na escola. Aí isso eu não Eu já tenho tô como tentando, fazer. tipo, falar com ele, já mandei mensagem várias vezes. Aí, tipo, eu peço a mesma Só coisa um e minutinho, elas não mandam. eu vou mandar aqui para você um número para ver se é o mesmo. Peraí. Nossa, gente, eu não tive problema nenhum de pedir a carta de estágio para ele. Eu pedi 2 minutos depois, ele já me mandou. Ó, vê se você consegue. Eu também não tive problema com isso. Júlia, Não entendo esse povo que Júlia, fala que não consegue. Júlia, vê se você consegue enviar nesse número que eu passei para você. Tá, tem que colocar algum DDD na frente ou já tá tudo aí? Eu acho que eu gravei assim no meu celular, né? Mas eu acho que depende da sua região. Qualquer coisa você coloca mais um 9. Tá bom, vou tentar aqui falar qualquer coisa, eu falo aqui de novo no grupo. No chat, quer dizer. Tá bom. Professora, fui até uma drogaria para perguntar do estágio. O rapaz me falou que não sabia que precisava de carta, porque esse estágio é para adquirir experiência. Bacana. Então, acho que depende de cada local, cada região, né? Gente, vocês têm que ir atrás, vocês têm que procurar, né? Depende de algumas regiões, nem precisa da carta de estágio, né? Luciana, pode falar. Boa noite, professora. Eu pedi a carta, né? Em pouco prazo ele me mandou. Eu entreguei em quase 100% das farmácias aqui. Ah, bacana. Teve uma Qual região que que você mora? o rapaz me perguntou qual é a carga horária do estágio. Porque ele disse para mim que dependendo da carga horária, ele pode sim me encaixar lá. Só que algumas outras farmácias disseram que não estão pegando para estágio agora.
Aí eu estava esperando a aula de hoje para mim estar perguntando para eu poder passar para ele para ver se realmente eu consigo estagiar com eles, entende? Então, aí pede assim um mínimo, né? Tipo umas 80 horas de estágio, acho que é bacana. Né? Que se você dividir 80 horas por 4 horas por dia, você vai ficar uns 20 dias fazendo estágio. Tá ok, então tá. Muito obrigada. Aí, quem sabe 20 dias, um mês, aí ele não chama vocês para trabalhar, né? É bacana isso, vocês fizeram um estágio, né? Ó, vamos ver aqui. Teve um rapaz que disse que, dependendo da forma que eu estagiar, eu vou ficar lá. Ó, pede 120, pessoal, peçam 120 horas. Porque aí, 4 horas por dia, dá 30 dias de estágio. Dá certinho, ó. 30 dias de estágio é um bom período para vocês. Ô, prof, 120 horas é o suficiente para um estágio? Tá de bom tamanho? É um horário... Ah, tá. Então, se você fizer 120 horas de estágio, 4 horas por dia, você vai ficar dentro da farmácia durante 30 dias. Então, 30 dias já é um tempo bacana para você aprender bastante coisa, se você se esforçar. Então, acho que é um horário, assim, bastante. Não tem um limite, né, de horas para você fazer. Mas, como eles estão perguntando essa hora, né, é interessante vocês colocarem, né? 120 horas é uma carga horária bacana. Né? Ô, prof, que nem eu, quando eu for pedir o estágio, eu vou ter que estagiar só à noite ou nos feriados. Esse 120 também tá bom, né? Tá ótimo, até porque assim é bacana, é interessante que quando você faz estágio, você não fique o dia inteiro na farmácia, né? 4 horas por dia, já acho que é bem bacana, um horário bacana para você não ficar, não se cansar, né? Não se estressar, e aí você pode aproveitar dessas 4 horas para aprender mais, né? Porque quando vocês estiverem trabalhando, aí que vocês vão trabalhar, fazer bastante, vai trabalhar de 8 a 10 horas dia, né? Vou fazer estágio à noite, bacana. Luciano... Não, prof, porque eu não tenho como eu fazer durante o dia, eu tenho que trabalhar, né? E o estágio é uma coisa que vai ser mais uma coisa na minha vida, né? Entendi. Então, tem que ser à noite. Muito bem. Júlia, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Eu queria falar, tipo assim, porque se eu for fazer o estágio, eu vou pegar, tipo, mais à tarde. Porque no período da manhã, eu estudo. Aí, se eu quiser, tipo assim, fazer, tipo, um mês e metade do outro, quantas horas quantas horas eu teria que pegar? Não, então é isso que eu tô falando, né? Você conseguir fazer 4 horas por dia, você vai ficar 30 dias fazendo. Aí depende da sua disponibilidade de horário, né? Dá certo. Luciana, quer fazer alguma pergunta? Ô, professora, desculpa, é porque eu apertei sem querer. Sim, vamos começar então, gente? Vamos lá. Tá em qual página da apostila? Módulo 2, a gente vai começar hoje, farmacologia. Se alguém me manda lá no WhatsApp, fazendo um favor, se puder, no grupo. Página 21. Boa noite, professora. Mas já está na página 21? Sim. Mas a gente parou lá na 11, com a aula passada? Não foi na 11, não, Jane. Foi na 20. A gente terminou, não terminou? Não sei. Deixa eu ver aqui. Foi na 8, Começou professor. na 12. Foi na 8 que parou. Na 11? Começou na 12 a semana passada. Na 8. Então tá, desculpa, a gente colocaram aqui módulo 2 e achei... Não, a gente já fez esse da... Foi na página 15 que terminou. Não, a gente terminou a página 13, gente. Eu lembro que eu falei para vocês dos analgésicos, fraldas infantis, teste de gravidez. A gente ia começar a importância do merchandise.
A gente terminou na técnicas de venda. Deixa eu ver. Marketing, né? Abordagem e coleta das necessidades. Isso, Muito isso. bom. Começa a leitura pra gente, A página Jane, começa a leitura para a gente, por favor. Página 15. Qual das, Jane? A Jane Pereira. Jane? Ô, professor, desculpa, eu tô falando com a senhora aqui, o meu áudio tá desligado. Tá, pode. É abordagem, não é? Isso, abordagem e coleta de Técnicas necessidades em do vendas? cliente. Isso. Abordagem e coleta nas necessidades do cliente. A abordagem, na verdade, varejista acontece de forma diferente. Da de outro setor. Neste caso, o cliente procura o vendedor e, ao entrar na loja, já há algum instante, já há algum interesse, necessidade ou desejo de determinado produto. Neste sentido, trata-se de uma venda receptiva. Isto não quer dizer que o consumidor sabe o que quer, mas ao menos ele já tem uma ideia precisa. Ou seja, compra algo para ele ou para ontem. O que quer dizer isso, Outrem. gente? Essa abordagem é o quê? São os cumprimentos iniciais. Então, eu faço uma primeira abordagem para eu dizer, para eu identificar e para eu dizer assim para o meu cliente: eu estou aqui para ajudá-lo, né? Então, porque não há coisa pior do que a gente entrar em algum estabelecimento, em comércio, principalmente na farmácia, né? Entra cliente e aí você finge que não viu o cliente, né? Fica fazendo outras coisas, ou mesmo mexendo no computador, ou fazendo limpeza, e não dá atenção. Então, essa primeira abordagem, né? Esse cumprimento inicial, boa tarde, o que o senhor precisa, boa noite, posso ajudá-lo? Então, é uma abordagem inicial. Por quê? Ele não entrou ali à toa, né? Ele já tem algum interesse em algum produto. Então, você vai instigar essa compra, né? Instigar através dessa primeira abordagem, tá? Quem gostaria de ler o segundo parágrafo? Posso ler? Por favor, pode começar. Por este motivo, há diferença nas formas de lidar com o cliente. Na abordagem. Uma das abordagens possíveis é falar sobre o produto. Neste caso, o vendedor aguarda enquanto o cliente examina a mercadoria exposta. No momento em que demonstrar interesse em algum produto, aproxima-se do computador fazendo algum comentário sobre o produto ou coleção exposta. Pode ser uma colocação então simples como: esta linha de produtos é a que será com a maior aceitação nesta estação. Por outro lado, há a possibilidade de se fazer a abordagem pela prestação de serviço. Posso ajudá-lo? É uma pergunta clássica, certo? Então, você mostra pro cliente que você está ali, certo? Você faz essa abordagem, né, que você mostra para o cliente a sua preocupação, né, em atendê-lo, uma preocupação imediata, assim como ele entrando, certo? O cliente, quando necessita de ajuda, transmite sinais, como, por exemplo, olhar para os lados, caminhar de um lado para o outro, aparentemente sem rumo, ou então quando se aproxima dos vendedores. A abordagem com esse tipo de pergunta muda para: em que posso ajudá-lo? Pode trazer resultados positivos. Os vendedores devem ser alertados para dar atendimento no momento certo. É muito comum que os vendedores ambiciosos procurem pressionar o cliente. O cliente, quando este deseja ficar só, olhando a seleção de mercadorias exibidas.
Neste caso, ao invés de ajudar, atrapalham, correndo o risco de fazer com que se retirem. Gente, tem duas situações e tem vários tipos de clientes. Tem aquele cliente que gosta de ser abordado, que gosta, né, de ficar fazendo perguntas, de perguntar onde que está determinado produto, né, que realmente aceita a ajuda. Tem aquele cliente que é mais suscetível, né? Então, você faz uma pergunta, em que posso ajudar? Se ele falar assim, estou dando uma olhadinha, então você se resguarda, você volta para o balcão, você dá um espaço, né, uma oportunidade para que ele busque o que ele está procurando, sozinho. Por quê? Tem momentos que realmente, gente, se o funcionário ficar muito em cima, ele vai ficar desconfiado. O cliente, ele vai se sentir acuado. E isso pode fazer com que você perca a venda, né? Muitas vezes ele fica irritado, ele não quer, né, a sua ajuda, né? Ele já está ciente do que vai comprar, então ele quer fazer a compra sozinho. Então, existem vários tipos de cliente, você tem que perceber esse cliente, tentar identificá-lo. Isso é uma das melhores maneiras aí, né, de abordagem. Por outro lado, há casos que os vendedores percebem que o cliente entra na loja, mas estão tão entretidos na conversa com o colega que o deixam esperando. E quando o atende, parece até que está fazendo o maior favor. A aproximação, como vimos, é um momento crucial para a venda. E se por acaso não for bem feita, muitos negócios poderiam ser desperdiçados nesse momento. Apresentação. Quem que gostaria de ler o trecho apresentação? Eu, prof. Por favor, Adriane, pode começar. Depois da aproximação, o passo seguinte é a apresentação de vendas. Para que esta parte seja bem desenvolvida, é necessário que o vendedor conheça as necessidades dos clientes. É muito comum que o vendedor, na euforia de vender, procure antecipar estas necessidades. Perguntar é o mais indicado, fazendo assim que o próprio cliente as revele. No decorrer das apresentações de vendas varejistas, alguns detalhes devem ser observados. É importante que sejam usadas palavras fáceis de entender. Ao explicar sobre o produto, vocabulários muito técnicos nada resolvem, a menos que o cliente demonstre conhecimento maior. Devido ao tempo reduzido que existe para a venda no varejo, a objetividade é fator essencial. Por isso, é importante que o vendedor já tenha um esboço daquilo que irá falar, ou então saiba onde fazer sua consulta quando necessário. Nesta fase da apresentação, a venda varejista caracteriza-se pela dramatização ou demonstração. Demonstrar um vestido graciosamente. Ligar um aparelho de som. Fazer funcionar uma guitarra. E ouvir um disco. São exemplos possíveis de dramatização. Isto torna a venda varejista dinâmica, pois geralmente na loja são expostos os produtos pelos quais o consumidor tem interesse e estão geralmente disponíveis para testes. Robson e outros recomendam que, para uma apresentação de vendas, os seguintes aspectos devem ser observados. Olha só, gente, só um minutinho, Adriane, muito obrigada, tá? Olha só, então primeiro eu faço a abordagem. Quando eu faço a abordagem e o cliente demonstra, né, que tem interesse, né, na sua abordagem, que precisa da sua ajuda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar a mercadoria, né, que ele está procurando, mostrar a devida qualidade e quantidade dessa mercadoria nas prateleiras, demonstrar a mercadoria, manusear a mercadoria de forma devida e vender benefícios da mercadoria. Para isso, eu preciso conhecer. E em se tratando de medicamentos, gente, quanto mais eu conhecer, né, a funcionalidade desse medicamento e como ele age no organismo, melhor será esse processo de venda, tá? Então, eu preciso conhecer aquilo
produto que eu estou vendendo. No caso da farmácia, eu preciso conhecer, né, os produtos farmacêuticos, principalmente o medicamento. Por que que eu preciso conhecer, gente? Por que que eu preciso fazer essa abordagem? Porque o cliente, ele vai até a farmácia em busca, né, não apenas da qualidade de preço, mas de qualidade de atendimento. Então, quanto mais eu souber sobre esse medicamento, quanto mais claras forem as informações que eu conseguir passar sobre essa mercadoria, melhor será o meu atendimento. Pode continuar. Quem gostaria de continuar? Quem Vou gostaria de continuar, professora. Pode continuar, Pode? gente. Pode. Para o trabalho da apresentação de vendas, obedecem-se aos princípios básicos. Aos princípios básicos acima mencionado. É para tal, torna-se necessário que o vendedor saiba onde estão localizadas as mercadorias. Tenha conhecimento dos estoques disponíveis, etc. Gente, eu já vivenciei situações que, assim, por não saber aonde está a mercadoria ou determinado medicamento, a pessoa perdeu venda. Então, por isso, gente, que eu preciso saber a logística, né, dos medicamentos, aonde esses medicamentos estão na prateleira, como esses medicamentos estão organizados. Não só os medicamentos, né, mas todos os produtos que estão à venda, tá? Por quê? Por não saber aonde estão esses produtos, não saber a quantidade desses produtos na prateleira, muitas vezes o atendente ele acaba perdendo a venda, tá? Então, assim, quanto mais eu souber da disposição dos produtos no local onde eu trabalho, melhor vai ser e mais fácil vai ser a realização da minha venda, tá? Professora, eu já passei por isso. Eu trabalhava numa autopeça. Nossa, eu ficava doidinha, porque eu não sabia onde que estavam as coisas direito, né, no começo. Até que eu aprendi, isso é muito ruim a gente passar por isso, viu? Eu já passei por isso em vários estabelecimentos de trabalho meu. Olha, né, então, você veja, são situações que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Às vezes você não acha o medicamento, você fala para o cliente, não tem, né? E depois você vai E procurar, tem, né? você vai percorrer a prateleira. Nossa, isso é ruim demais da conta, a gente falar que não tem um produto, aí você vai olhar, o produto tá lá. Nossa, isso é muito ruim. É muito ruim. E você imagina só, se você está fazendo. Imagina a seguinte situação: você está fazendo a venda, né? Aí você está realizando a venda, você não acha o produto e o cliente acha. Você fala assim, não Nossa, tem isso aí que é produto. mais ruim ainda, viu? Né? Já Às vezes, passei por por isso. exemplo, o cliente já sabe mais ou menos aonde que está na prateleira os medicamentos, né? O produto. Aí ele percorre assim a prateleira, ele vê o produto, você fala assim, não tem, acabou. Aí ele vai falar para, aí olha a sua cara como que vai ficar no chão. Ele vai Deus falar me assim, livre, mas é horrível, moço, é mas horrível. eu tô vendo o medicamento está ali, né? Então, assim, é uma situação muito chata, é uma situação que pode ocorrer. Então, por isso que eu tenho que ter total atenção em relação à disposição dos medicamentos, a quantidade desses medicamentos na prateleira, essa organização, né? Geralmente, as farmácias têm programas, têm sistemas com a quantidade dos medicamentos, né? Você precisa dar baixa corretamente, você precisa saber do estoque desse medicamento na prateleira e essa organização, porque você pode passar por situações como essa e é muito triste, é constrangedor, tanto para você quanto para o cliente. Mais para a gente ainda, quando acontece, como a senhora falou, e a gente fala que não tem, e o cliente vai e sabe que tem, né? Aí é Com certeza. difícil. Professora, sobre esse assunto aí que a senhora está falando, da questão de organização, é uma coisa que eu achei muito interessante quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando na farmácia lá na minha cidade onde eu morava, foi que umas 2 semanas antes de realmente eu começar a atender os clientes, o meu patrão pediu para eu estar reorganizando as gôndolas, olhando medicamento por medicamento, e quando chegou, durante esse período de 2 semanas que eu estava aprendendo as ordens, onde ficava cada tipo de medicamento, chegou um estoque novo e ele pediu para eu estar dando baixa
e tá organizando nos lugares. Então, isso, graças a Deus, me ajudou muito. E pouquíssimas vezes eu perdi venda lá. Só perdi venda em questão de homens mais velhos foram lá comprar medicamento para ereção e ficou meio vergonhoso por ser eu atendendo. Então, não quiseram comprar, mas foi só por isso que eu perdi venda, graças a Deus. Bacana. Pode continuar, por favor, alguém? Quebra de objeções. Eu posso ler. Evidentemente, as apresentações raramente são tranquilas e sem obstáculos. Frequentemente surgem objeções no início, meio ou final das apresentações. Para que se consiga o fechamento de um evento, é necessário que as objeções sejam devidamente respondidas e é necessário verificar com cuidado e objeção e verdadeira ou falsa. É verdadeiro ou falso. Objeções verdadeiras são aquelas que o indivíduo tem dúvidas reais a respeito do produto, da empresa, do mercado e mesmo quanto ao tempo de comprar. As objeções verdadeiras são desafios para os vendedores, uma vez que se constituem em aspectos positivos para galgar as etapas de venda. Elas demonstram interesse dos consumidores no assunto. No entanto, a dificuldade surge quando as objeções são falsas, ou seja, não condizem com a realidade e são feitas apenas com objetivos de se livrar do vendedor ou perturbá-lo. Não existe fórmula certa para lidar com essas situações. No entanto, o mais indicado é o método de observação, em que se analisem as reações do cliente para determinar se está mentindo ou não. Quando alguém mente, demonstra nervosismo ou exagera em suas maneiras, ou mesmo diz coisas contraditórias. Estes sinais podem indicar que a objeção é falsa. Para se responder às objeções, deve-se conhecer o produto. Na realidade, o conhecimento necessário ultrapassa o produto, pois conhecer a concorrência também é uma necessidade, principalmente para as objeções em que são colocados em xeque preços e qualidades. Adicionalmente, é necessário preparar respostas às objeções mais comuns, pois desta forma, quando ocorrem, já se sabe o que deve ser dito para melhor resultados. Gente, olha só, é bacana introduzir isso, gente, porque às vezes a gente vendendo se pega em situações que a gente acaba, né, ficando contra a parede, tá? Então, vamos dentro, né, do balcão ou mesmo fazendo a venda, o atendimento, tenhamos essa consciência que a gente tem que ser o mais sincero possível, tá? A gente tem que ser o mais sincero possível, tentar galgar as vendas da melhor forma possível, né? Sem criar situações que podem ser tanto desgastantes para a gente mesmo ou para os nossos clientes, tá? Então, assim, essas objeções, essas coisas, esses eventuais coisas que podem ocorrer no nosso dia a dia, a gente tem que ter um cuidado para poder trabalhar com elas, uma atenção para poder trabalhar com elas, para que isso não gere uma perturbação, tanto para nós quanto para o nosso cliente, tá? Então, sejamos verdadeiros, sinceros no nosso atendimento, né? Sejamos muito claros ao fazer uma venda, um atendimento. Eu acho que fica bem bacana isso. Fechamento. Como que seria o fechamento de uma venda? Quem que gostaria de fazer a leitura? Eu, Quem? Janaína. Pode começar. A etapa máxima no processo de venda
é o fechamento. Para que se obtenha um fechamento, o vendedor deve estar atento para os sinais de compra. Eles demonstram se o cliente está interessado ou não. Expressam-se de diferentes formas, mas geralmente materializam-se em expressões faciais, perguntas a respeito de entregas, formas de pagamento ou de outra qualquer que demonstre interesse na compra. O recomendado é que, quando surgirem, o vendedor deve imediatamente solicitar o pedido. Em caso negativo, deve continuar com a argumentação até a nova oportunidade para outra tentativa. Os sinais de compra aparecem em qualquer parte da apresentação. Se não surgirem, deve-se conquistá-los com a aplicação das técnicas recomendadas, etapas por etapa no processo. Uma das maiores causas pelas quais os vendedores não fecham pedidos é não solicitarem-no para o cliente. Muitos aguardam que o próprio comprador tome a iniciativa de compra. Algumas formas de fechamento e perguntas pertinentes e que podem ser usadas com esses propósitos são apresentados no quadro abaixo. Olha Pode só. continuar? Então, aqui, gente, ele dá o exemplo de uma compra de um sofá, né? Mas na compra de medicamentos, por exemplo, se for uma compra de medicamentos via telefone, então eu posso ter algumas perguntas, como por exemplo, assim, ó, para eu fechar, né? Aonde podemos entregar? Qual é o endereço de envio, né? Quantas caixas o senhor quer? O senhor vai pagar à vista, né? Ou com cartão? Devo levar a maquininha de crédito? Então, são perguntas que, né, eu fecho a venda, né? E principalmente eu faço esse fechamento de venda quando ela não ocorre dentro da farmácia, mas ela ocorre, por exemplo, por telefone, né? Hoje em dia, em meio à pandemia, tem muito essa questão de delivery, né? Das pessoas não saírem de casa e querer fazer a compra, né, por telefone. Então, tem perguntas que eu preciso fazer. Porque, por exemplo, eu estou fazendo uma venda de medicamentos, né, vários medicamentos por telefone. E aí, no meio da conversa e tal, eu passo valores e eu não pego o endereço. Eu não pego o endereço, eu não pego o telefone de contato. O que eu faço? Como que eu vou terminar? Como que eu vou fazer esse fechamento, né? Então, eu tenho que saber questionar isso também, para poder fazer o fechamento da venda, né? Tanto presencial como por telefone. Então, por exemplo, assim, eu estou lá atendendo o cliente, eu tenho que falar para ele, ó, o senhor vai pagar no cartão ou a dinheiro, né? Principalmente se essa venda for realizada por telefone, porque às vezes você vai até a casa do cliente, vai fazer a entrega e perde a venda, ou, né, vai precisar de 2 trabalhos, um para levar o medicamento e o outro para levar a maquininha de cartão. Então, são situações que podem ocorrer e você tem que estar atento a isso para fazer essas perguntas de fechamento, tá? Venda assumida. O vendedor assume que o cliente está pronto para comprar. No entanto, formula perguntas como: qual a cor que prefere? Qual o modelo que prefere? Decidiu onde quer que a máquina seja instalada? Devo chamar o eletricista? Venda aberta. Nessa forma de fechamento, o vendedor formula questões que também sugerem que o cliente está pronto. Em quanto tempo você necessitará do sofá? Quanto devo providenciar as instalações? Venda por ação. O vendedor toma a iniciativa de fechamento por meio das seguintes colocações: eu vou preencher um pedido agora mesmo e logo que você assinar, nós providenciaremos a entrega. Então, assim, no caso do medicamento, eu vou, né, separar o seu pedido e vou providenciar a entrega. Eu vou ligar para o nosso motoboy e verificar a disponibilidade de entrega, qual é o melhor horário. Então, isso tudo eu tenho que fazer, certo? Fechamento por urgência. O vendedor avisa o cliente de algumas razões para que faça o pedido. Este é, sem dúvida, um prazo muito apertado. Devo receber uma resposta sua o mais breve para ver o tempo de entregar. Nosso preço especial termina no dia 15 deste mês. Então, assim, em relação à venda desse estofado, né? Mas de medicamentos é um pouquinho diferente. Quando o vendedor perceber o momento para o fechamento, deve procurar facilitar o pedido. Ter sempre o talão de pedidos à mão é recomendado.
Muitas vezes, quando a apresentação for mais longa devido à indecisão do consumidor, o vendedor deve auxiliá-lo formulando perguntas que induzam a dizer sim. Quanto maior for o número de vezes que o cliente concordar, melhor para se obter uma resposta afirmativa no fechamento. Aí lá no finalzinho, grifem, por favor, desse parágrafo. O resultado final facilita o processo de decisão, levando ao consumidor os principais benefícios oferecidos. Okay? Aonde, prof? No finalzinho desse parágrafo, na página 18. O resultado final facilita o processo de decisão, lembrando ao consumidor os principais... Já achei. Obrigada. Pronto. Ok? Muito bem. Bom, convém lembrar, né, que a venda nunca é o final do negócio. Por que ele nunca é o final? Ele é um processo, porque depois dessa venda virão outras vendas. Se essa venda for bem feita e o cliente sair satisfeito, haverá outras vendas que você fará, tá? Então, isso é importante também. Vamos lá para o finalzinho, gente. Características necessárias e erros mais comuns na profissão. Características necessárias, quem gostaria de ler? Posso ler? Por favor, Escutar bem para estabelecer necessidade e desenvolver as informações básicas. Demonstrar como um produto ou serviço pode igualar uma necessidade detectada. Manter uma boa relação com o cliente. Manusear habilidosamente as objeções ou atitudes negativas. Resumir os benefícios e ações necessários para o fechamento de uma venda. Erros mais comuns que a gente comete vendendo. Falar em vez de ouvir. Não procurar informações do consumidor, falhando em perguntar. Falhar na combinação de benefícios dos produtos com necessidades dos clientes. Falhar com lidar com objeções. Faltar com conhecimento sobre quando ou como fechar uma venda. O processo descrito para as vendas é ilustrado a seguir, sendo indicadas suas etapas. Vendedor. Então, nós temos uma aproximação do cliente. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? Essa recepção que eu faço ao cliente ao chegar no comércio. Eu estou procurando um chapéu tamanho médio, formato oval. O senhor gostaria de marrom escuro ou claro? Uma tonalidade média. Aqui está um chapéu muito vendido, com foco de brim em tamanho médio. Gostaria de experimentar? O espelho é ali. Este é o tipo oval longo? Sim. Então, oferecer o que o cliente está pedindo, não uma característica totalmente ao contrário, tá? Ele não encaixa tão bem na cabeça como o meu chapéu. Deixe-me ver de dentro. A etiqueta do fabricante diz que é oval longo, o mesmo que o senhor pediu. Tenho certeza que servirá tão bem quanto o anterior. Então, está certo, levarei esse mesmo. Então, ele está dando características do produto, né? Ele sabe dessas características e ele está fornecendo essas características. O senhor gostaria de ter suas iniciais gravadas? Ele está oferecendo o quê? Um diferencial, um atendimento diferencial do produto. É uma boa ideia, certamente. Perfura as iniciais enquanto escova o chapéu, cuidadosamente aponta e caminha para o display de e-mail. Nessa semana nós temos uma promoção por um par que servirá muito bem. É uma sugestão de venda. Obrigada por ter mencionado meias. Eu estou mesmo necessitando de alguns pares. Então, o que acontece? Quando você vai indicar um produto, né, você pode fazer a venda de outros produtos. É aquele caso que eu falei para vocês na aula passada. Então, eu estou vendendo um shampoo, né? Necessariamente, eu posso vender outros produtos que estão relacionados. Eu posso oferecer um condicionador, eu posso oferecer uma máscara de hidratação, eu posso oferecer um creme de barbear, né? Eu posso lembrar o cliente da necessidade desses produtos. E muitas vezes eu consigo fazer essa venda adicional, que é a que a gente trabalhou na aula passada. Para fazer esse fechamento, o senhor vai pagar à vista ou usar o crediário? Isso são informações pertinentes também.
À vista, acabo de liberar alguns reais. Coloque o chapéu cuidadosamente na sacola, né? O cuidado com o produto. E as meias em uma pequena sacola, providenciando o troco. Muito obrigada. Tenho certeza que apreciará seu novo chapéu. Volte sempre. Certamente voltarei. Muito obrigada. Isso aqui, gente, é o início, o meio e o fim da venda. Um fim da venda que vai levar a uma pós-venda, que vai levar o cliente a sair satisfeito do local e realizar vendas posteriores, certo? Se ele perceber que ele foi bem atendido, que ele recebeu a atenção necessária, que a venda foi, né, verdadeira, que vendeu bons produtos, com produtos com qualidade, bom preço, ele vai ter aí uma venda futura, com certeza, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma situação que já passou em relação a isso que nós estamos trabalhando agora? Professora, eu tenho uma pergunta, mas não é do caso no assunto. É que eu trabalho no mercado e eles vão dizer, a prefeitura vai arrumar uma farmácia, né? Uhum. Aí a proprietária me perguntou qual é a diferença de farmácia para drogaria. Ah, isso perguntaram na aula passada também, tá? Assim, na verdade, não tem muita diferença, tá? A farmácia, ela pode estar mais ligada à farmácia de manipulação de medicamentos. A drogaria, ela já vende medicamentos prontos, tá? Então, uma das diferenças básicas pode ser estar relacionada a essa, farmácia e drogaria. Farmácia de manipulação, medicamentos, né, manipulados, e a drogaria de medicamentos já prontos. Ah, tá, entendi. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Alguém quer responder alguma coisa? Falar alguma coisa? Ana, pode falar. Boa noite. Boa noite, pode falar. Tudo que a senhora está falando aí no curso é verdade, porque quando eu chego na farmácia para ser atendida, as atendentes dão bom dia, perguntam em que pode ajudar, e eu vou, peço, se for medicamento, eu peço medicamento, se for creme, se for pomada, e depois que elas trazem o produto, ela pergunta se eu vou levar só aquilo, se é a crédito, se é à vista. Então, tudo isso que está falando aí no curso, eu tenho vivido, né? Quando vou na farmácia e eles têm atendido super bem. E depois que finaliza a venda, eles dizem obrigado, volte sempre. Pergunta se é crédito à vista, porque à vista tem desconto, no crédito pode dividir. Tudo isso, né? Então, é muito interessante. Muito bem. E isso, gente, faz parte, né, não só do nosso dia a dia, né, na venda de farmácia, como outros tipos de comércio também que a gente pode trabalhar, né? Não só isso. Alguém tem alguma pergunta? Professora, Oi. vou fugir um pouquinho do assunto, mas tá dentro do curso ainda. Hoje o pessoal postou que que eles têm vaga para recepção no hospital. Aí eu fiz o currículo e mandei lá e coloquei que eu estou fazendo o curso de farmácia. Você acha que de atendente de farmácia? Você acha que influencia em alguma coisa? Com certeza influencia. Você está o quê? Fornecendo uma oportunidade, né, de querer trabalhar. Se eles tiverem se eles tiverem uma vaga, com certeza, né? E se eles puderem ofertar essa vaga para vocês, eles vão dar a oportunidade. Muito obrigada, professora. Gente, só um minutinho, por favor. Vou colocar aqui um vídeo para vocês aqui.
Só um minutinho, tá? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Eu nós ainda- não vai ver mais sobre receita, não? Mas sim, mais futuramente. Então tá. Essa aí que tá me deixando preocupada, que eu não sei de nada. Vai dar tudo certo. É um videozinho curto, tá? Já estão vendo? Sim, prof. Sim, Eu professora. Serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Existem diversos serviços que foram testados em farmácias de vários países e que mostram benefícios para o paciente e a sociedade quando oferecidos por farmacêuticos clínicos bem treinados. No Brasil, o Conselho Federal de Farmácia publicou um documento de referência sobre este tema que traz luz a uma série de conceitos e práticas. Nesta aula vamos resumir os principais serviços desse documento. O primeiro serviço deles é o rastreamento em saúde. Rastreamento é o serviço voltado a pessoas assintomáticas com o objetivo de detectar riscos e alterações de saúde que podem sugerir uma doença. Um exemplo é a avaliação da glicemia capilar e do risco de diabetes, que pode revelar um paciente com diabetes mellitus que não sabia que tinha doença. É importante frisar que o rastreamento não confirma o diagnóstico. O paciente precisa ser encaminhado ao médico para avaliação e confirmação. Outro serviço é chamado manejo de problemas de saúde autolimitados. Este é o serviço mais típico que um farmacêutico pode oferecer na farmácia. Trata-se de fazer uma consulta com o paciente, geralmente por demanda do próprio paciente, que traz uma queixa, sinais e sintomas, que poderiam ser tratados na farmácia. O farmacêutico pode, nesses casos, recomendar, prescrever medicamentos que não exigem receita médica, bem como medidas não farmacológicas. Ou encaminhar o paciente ao médico nos casos mais graves. Inclusive, este serviço é uma forma eficaz de promover a automedicação responsável. Outro serviço importante é a educação em saúde. Esse é um termo grande que abrange todas as ações que visam aumentar o conhecimento e a capacidade dos pacientes de tomar melhores decisões em saúde. Inclui, por exemplo, o aconselhamento do paciente sobre os medicamentos e também as campanhas de saúde que podem ser feitas na farmácia. Há também a conciliação de medicamentos. É um serviço pensado para pacientes que receberam alta hospitalar recente. Muitas vezes, o paciente se confunde com prescrições de vários médicos diferentes e não sabe quais medicamentos ele deve continuar a tomar depois que sai do hospital. Conciliar, nesse caso, significa checar todas as prescrições e detectar discrepâncias que precisam ser resolvidas. O produto desse serviço é uma lista conciliada dos medicamentos que o paciente deve seguir utilizando. O nosso próximo serviço chama-se revisão da farmacoterapia. Na verdade, existem diferentes tipos de revisão da farmacoterapia, que também é chamado de revisão da medicação. Nas farmácias, o serviço mais prestado é uma espécie de check-up dos medicamentos. O farmacêutico pede ao paciente que leve os medicamentos para a farmácia e faz, durante a consulta, uma revisão detalhada com ele sobre cada tratamento. O farmacêutico tira dúvidas, resolve problemas, orienta o paciente e promove a adesão ao tratamento. E também pode fazer recomendações de mudanças no tratamento para o médico do paciente ou ainda encaminhar esse paciente para algum outro serviço de saúde. O produto, neste caso, do serviço, também deve ser uma lista precisa e completa dos medicamentos que o paciente deve seguir utilizando. E temos ainda, como serviço farmacêutico, o acompanhamento farmacoterapêutico. Na prática, o acompanhamento se inicia por uma consulta aprofundada de revisão da farmacoterapia, com um olhar mais voltado para os resultados do tratamento. Em seguida, o farmacêutico trabalha com o paciente em um plano de cuidado e marca consultas de retorno. Diferentemente dos serviços anteriores, o acompanhamento farmacoterapêutico permite um relacionamento mais longo e mais longitudinal entre o paciente e o farmacêutico. O próximo serviço que o documento do Conselho Federal de Farmácia trata é chamado Gestão da Condição de Saúde. Também é chamado de Gestão da Doença.
Neste serviço, o farmacêutico atende e acompanha o paciente, mais focado em uma doença específica, como diabetes, a hipertensão ou a hiperlipidemia. Diferente do acompanhamento farmacoterapêutico, em que a avaliação é mais global. E o serviço de gestão da doença é importante porque ele pode melhorar a capacidade do paciente em cuidar melhor da sua condição, num enfoque para o autocuidado apoiado. Além disso, existem evidências muito sólidas de que esse serviço melhora o controle de várias doenças crônicas. Nesse sentido, recentemente, a colaboração Cochrane publicou uma revisão sistemática com estudos feitos em países em desenvolvimento. Os autores concluíram que os serviços farmacêuticos podem melhorar os resultados clínicos do gerenciamento da hiperglicemia nos diabéticos, dos níveis de pressão arterial e colesterol e pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes com condições crônicas. Além disso, o cuidado farmacêutico pode reduzir a utilização dos serviços de saúde e as taxas de hospitalização. Por fim, vale lembrar que todos esses serviços têm uma coisa em comum: eles acontecem em uma consulta farmacêutica. Por isso, é fundamental ter um espaço privado na farmácia, seja um consultório ou uma sala de serviços farmacêuticos, e também um plano bem elaborado de marketing e remuneração dos serviços. Isso é essencial para a sustentabilidade ao longo do tempo. É isso. Boa sorte e até. Aí, duas coisas que são serviços farmacêuticos. A verificação da glicemia, que é um diferencial, tá? É um diferencial, é algo que vocês podem estar realizando, tá, na farmácia. E a verificação de pressão. Eu vou colocar aqui para vocês, gente, um método de verificação de glicemia da AcuCheck, tá? Para vocês terem uma noção de como é feito, como é realizado esse procedimento. E é um procedimento, um procedimento que pode ser realizado em ambiente farmacêutico, em farmácias e drogarias. E é um trabalho que vocês também podem chegar a realizar. Com o auxílio de um profissional, vocês podem aprender, tá? Principalmente aí durante o estágio, vocês vão ver que em algumas farmácias, em alguns locais, esse tipo de oferta é um diferencial de venda. Pode falar, Ana. Ana Mariano, quer falar alguma coisa? Sim, professora. Inclusive, eu sou técnica de enfermagem, aí vai ser muito bom. Quando eu for estagiar, eu já vou aferir a pressão, a glicose. Uhum. É muito bom. Então, isso é importante vocês aprenderem. São duas coisas, né, que vocês podem estar realizando. Inclusive, na aula presencial, a gente aprende isso, tá? Então, eu tirei essa aula hoje para a gente estar falando sobre isso, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá? É isso que eu vou colocar para vocês, Francisco, né? Não tem como a gente aprender presencial, né? Mas eu vou colocar o vídeo para vocês terem uma noção de como é feito, tá? Então, antes de eu entrar em farmacologia, e como foi citado no vídeo, né, é um diferencial que a farmácia pode oferecer, que é a verificação de glicemia e verificação de pressão. Em algumas regiões, você como profissional, né, de farmacista, pode realizar esse processo. Inclusive, presencialmente, né, eu ensino isso, né, no curso presencial aqui em Extrema, eu ensino a verificar a glicemia, a verificar a pressão. Eu vou colocar um vídeo aqui só para vocês terem uma noção, tá?
Oi, pessoal! Vou mostrar para vocês como preparar e usar o seu sistema de monitorização de glicemia AcuCheck Active. Vamos ver tudo o que você precisa saber. É só me acompanhar. Tudo foi dividido em pequenas partes, de modo que se você esquecer de alguma coisa, é só voltar e assistir novamente. Agora, a primeira coisa é verificar se você está com tudo necessário para fazer o teste. Você vai precisar dos seguintes itens: um monitor AcuCheck Active, um frasco com tiras de teste AcuCheck Active, um lancetador AcuCheck Soft Clicks e uma lanceta AcuCheck Soft Clicks. Caso não encontre alguma coisa, ou se precisar de ajuda em qualquer uma das etapas, é só ligar para o AcuCheck Responde. Vamos começar a codificar o monitor. O código diz ao monitor como ler o frasco de tiras de teste que você irá usar. Abra com cuidado a caixa de tiras de teste. Dentro, há uma bula com informações técnicas, um frasco com tiras de teste e um pequeno chip. Esse é o chip de código. O número impresso em cima do chip de código é igual ao número que há no rótulo do frasco das tiras de teste. Insira o chip na fenda lateral do monitor, como está na tela. Agora, o monitor está codificado para usar as tiras de teste. Não foi fácil? Quando você começar a usar uma nova caixa de tiras de teste, ela terá um chip de código. Você terá que retirar o chip anterior e colocar o novo na fenda. Vou mostrar como se usa o lancetador AcuCheck Soft Clicks. Primeiro, você precisa carregar o lancetador, e para isso, você precisa de uma lanceta AcuCheck Soft Clicks. Retire a tampa do lancetador. Agora, insira a lanceta no compartimento de lanceta, como mostra a tela. Empurre até o fim, até escutar um clique que encaixou. Gire e retire a tampa protetora da lanceta para expor a agulha. Coloque a tampa de volta no lancetador. Alinhe a abertura da tampa com a marca, como se vê na tela. O próximo passo é regular a profundidade de penetração da agulha conforme seu tipo de pele. Gire o mostrador na tampa para escolher a profundidade da lanceta. Comece regulando na profundidade 2. Pode ser que você tenha que regular a profundidade algumas vezes até acertar com seu tipo de pele. Para usar o lancetador, é preciso prepará-lo. Aperte o botão para armar. O botão de disparo, na lateral do lancetador, ficou amarelo. Isso indica que o lancetador está preparado e pronto para ser usado. Aperte o botão amarelo para disparar a lanceta. Isso vai realizar a punção no seu dedo. Essa parte é muito importante. As lancetas AcuCheck Soft Clicks são descartáveis e só devem ser usadas uma vez. Uma lanceta usada deixou de ser estéril, perdendo a ponta e ficando mais dolorida cada vez que for usada. Ao descartar uma lanceta, tenha cuidado para que ela não cause ferimento e use um lixo próprio para objetos perfuro-cortantes. Para descartar uma lanceta, retire a tampa do lancetador. Para retirar a lanceta usada, aponte o lancetador na direção do lixo e ejete a lanceta, deslizando o ejetor para frente, como se vê na tela. Volte a colocar a tampa no lancetador. Agora, você já pode fazer um teste. Primeiro, é preciso escolher um dedo para fazer a coleta da amostra de sangue. O melhor é ir alternando os dedos, pois com o tempo eles podem ficar meio sensíveis. Não deixe de lavar as mãos com água morna e sabão e de secá-las muito bem antes de fazer o teste. Retire uma tira de teste do frasco e depois feche bem o frasco. Isso ajuda a proteger as tiras de teste no frasco. A tira de teste tem uma área alaranjada no centro e duas setas pequenas mostrando a extremidade que será inserida no monitor. Insira a tira de teste no monitor. O número de código aparece por um momento na tela. Confira se é o mesmo número que está no rótulo do frasco de tiras de teste. Um símbolo de gota de sangue aparecerá na tela, mostrando que o monitor está pronto para o teste. Quando faço a punção no dedo, eu sempre uso a parte lateral do dedo, pois a lateral é menos sensível. Agora, prepare o lancetador, pressionando o botão para armar. O botão de disparo na lateral do lancetador ficou amarelo.
Isso indica que o lancetador está preparado para ser usado. Pressione o furinho da tampa do lancetador contra a lateral do dedo e aperte o botão amarelo. Massageie o dedo na direção da ponta para ajudar a formar uma gota de sangue. Aplique o sangue no centro da área laranjada da tira de teste. Quando for aplicado sangue suficiente, um símbolo de ampulheta aparecerá na tela, mostrando que o monitor está funcionando. A leitura de sua glicemia estará pronta em 5 segundos. É só isso, você já tem o resultado do seu teste. 2 importantes passos finais. Primeiro, descarte a tira de teste usada. Segundo, descarte a lanceta usada. Descarte sempre as lancetas usadas, para elas não causarem lesão. Use um lixo próprio para objetos perfurocortantes. Retire a tampa, aponte o lancetador dentro do lixo e ejete a lanceta deslizando o ejetor para frente, como se vê na tela. Agora, volte a tampa no lancetador. Agora, guarde tudo no estojo. Você encontrará mais informações no manual que veio com o monitor. Também há um cartão de registro de garantia. Não deixe de registrar seu monitor, pois ele terá garantia permanente. Não é fácil? Pessoal, boa noite. Vou colocar o link aqui para vocês, tá? Esse Tá é o bom. link para quem quiser assistir novamente. É bem interessante, é bem explicativo, tá? Pode haver momentos que vocês vão realizar esse procedimento na farmácia, tá? Todos os aparelhos, eles têm o mesmo funcionamento. O modo como você vai fazer o procedimento é o mesmo, ok? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? Porque é um diferencial, né, que a farmácia pode oferecer. Outro diferencial, sim, a Gabriela perguntou, até 100 é o valor. Isso é legal perguntar. O valor de 110 está dentro dos valores normais. Acima de 110 já há alteração. Anotem aí, valores de glicemia, tá? E quando esse valor estiver alterado, você deve pedir para a pessoa procurar um médico, atendimento médico. Aí o atendimento médico vai fazer todo o processo de tratamento. E abaixo de 110 tá É normal? baixa? Não. Abaixo de 60 está muito baixa, mas o que gira em torno de 60 a 110 está dentro dos valores normais de glicemia. Se tiver 50, a taxa de açúcar está muito baixa. Isso aí casos de hipoglicemia, né? A pessoa pode estar passando mal por causa disso, principalmente. Aí tem que indicar para ir ao médico. Ana, pode falar. Comer uma banana. Ana, pode falar. Aline, professora. É No porque caso, minha mãozinha ficou. Ah, tá. Aline, pode falar. No caso, se você tiver com a glicemia em 100, em jejum 110, como é que fica fazer esse teste em jejum? O quê? A glicemia estiver em 110, a pessoa estiver em Então, jejum. em jejum, 110 está alta. Se ela tiver comido, 110 não está alta. Mas se ela tiver em jejum, está alta. Aí em jejum, ela gira em torno de 80 a 90 no máximo. Tá? Aí tem que indicar médico também. Nunca fazer receituário médico, tá, gente? É como o próprio curso, né? O próprio link falou lá, a moça falou. Ele vai ser um processo, não é que você vai diagnosticar que a pessoa está com diabetes. Ela pode chegar a vir fazer essa verificação no ambiente da farmácia, né? Então, aí, se ela fizer essa verificação, ela vai ter um custo, né? Vai gerar um custo, geralmente custa 10, 15 reais o teste de glicemia rápido. E aí você pode realizar esse procedimento, né? Se você souber tudo direitinho, e aí dependendo dos valores, você pode indicar ou não para ela procurar um pronto atendimento.
Você não Sim. fará diagnóstico e muito menos indicará medicamentos. É só uma verificação prévia da glicose. Pode Vai falar, indicar Flávia. para ela ir para um endocrinologista. Oi? Vai indicar para ela ir passar no endocrinologista. Também. Aham. Agora eu vou colocar para vocês um outro diferencial, que é o da verificação de pressão, tá? Que é uma das coisas também que vocês podem fazer. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Só um momento. Olá! O objetivo deste vídeo é a demonstração da técnica correta de avaliação da pressão arterial sistêmica. Existem dois métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, considerado o mais acurado, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intraarterial, a chamada PIA, pressão intraarterial, mas que é reservado às unidades de tratamento intensivo, pacientes instáveis. O segundo método, não invasivo, que é o que abordaremos aqui detalhadamente hoje, é obtido utilizando-se um conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio e é aquele rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Para uma medida correta, adequada, alguns cuidados simples são importantes. O paciente deve estar em ambiente tranquilo, silencioso, não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, e é muito importante que nem o paciente, nem o examinador conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho para medida da pressão deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, calibrações anuais são necessárias ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente. Membro superior direito, posição confortavelmente sentado, e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a 2 ou 3 centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para a frente. Tanto o diafragma quanto a campânula
podem ser utilizados para medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos 5 minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do pré-córdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, uma primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos 2 membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos 1 minuto entre as medidas. Devemos associar 2 diferentes metodologias para a aferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscultatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria braquial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria braquial e promova a desinsuflação lenta, com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som auscultado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o 0, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos 2 medidas da pressão numa mesma consulta e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal, deitado, e na posição de pé, em ortostatismo, para detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios, por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores, onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Você assistiu a uma demonstração dos princípios técnicos para a correta medida da pressão arterial sistêmica. Obrigada. Pessoal, depois eu coloco alguns outros vídeos mais simplesinhos, tá? Mas esse vídeo, né, eu vou até colocar o link para vocês, para quem quiser assistir novamente, né? É para você verificar corretamente, mas o meio pelo qual vocês podem verificar na farmácia é o do antebraço, tá? Essas outras posições, elas não são válidas, tá? Então, só na posição do antebraço mesmo, sentado, ok? Pode haver momentos em que você possa fazer essa verificação, mas entrando, né, fazendo na prática, como foi falado aqui, né, é bem mais fácil, você aprende mais rapidamente, porque você vai auscultar, né, a pressão.
Gostaram do... O link eu Professora, consigo colocar só aqui, tá? Eu não consigo professora, deixa eu colocar o link perguntar, no deixa eu grupo. só tirar uma dúvida. A hora que ela falou lá Oi. que tem o primeiro som da pressão, e eu tenho o último som. Aí, nesses dois sons que ela falou, tem como os batimentos? Isso mesmo, é o batimento. Olha só, a gente verifica dessa forma, ó, 120 por 80. O 120 é a pressão sistólica. O que quer dizer? Sistólica é o momento de contração do coração. Então, é onde ele está batendo, os batimentos estão mais fortes. A O 80, sistólica. isso. O 80 refere-se à diastólica. Diastólica. Então, é o momento de relaxamento do coração. A outra aí é o quê? É 120, a senhora falou? Ó, 120 é a pressão sistólica, que refere-se à contração do coração, e 80 é a pressão diastólica, que é o relaxamento do coração. Quando você Porque tá sempre eu olho pressão, é naqueles outros aparelhinhos normal, sabe? De digital. Sim, Nesse que aí é eu digital. nunca olhei. O digital não é 100% confiável, tá, gente? Pode haver momentos que você vai ter que usar o esfigmomanômetro mesmo. Quando você coloca aqui o esfigmomanômetro para verificar no braço, ele vai indicar para você a setinha do momento da sístole e do momento da diástole. Você consegue ouvir corretamente. Não é difícil. Quando vocês começarem a fazer prática, vocês podem pedir, né, para fazer pedir para os funcionários mais experientes explicar para vocês. Ana, pode falar. Ana Mariana. Sim, professora, verdade. O primeiro batimento que você ouve é a pressão. E o segundo é a diastólica, né? O que você ouviu e o ponteiro marcou ali é a pressão. Isso que Certeza. Mesmo que você não viu, o ponteiro muitas vezes ele coisa muito rápido, mas você não viu, mas você ouviu Você aquele ouve? tum, então ouve, porque não tá com o esteto no ouvido. E na mão também, se você coloca no toque, né? Aí quando infla, aí você vai coisando, aí você escuta, né? O primeiro A gente batida. sabe como é que ficou a pressão arterial e o coração. Eles não. A gente tem que ter em mente ou vai vir no tetoscópio, sei lá como é. O que você falou, Flávia? Eu não entendi nada. Eu falei assim, como é que a gente vai saber qual foi o resultado da pressão arterial? Se foi 12, se foi... Não, aí ele vai ter. O resultado ele vai ser no momento de você escutar, né? Se ele bater no 12, 12. Depois ele vai parando no 8, 12 por 8. Ah, os ponteirinhos vão parando e você vai verificando. Isso, o ponteirinho vai indicando. Exige prática, gente, mas é uma coisa que se vocês entrarem na farmácia e não buscar aprender, né, vocês não vão aprender, e é uma das funções que talvez vocês vão realizar na farmácia, tá? Ana Mariano, quer falar alguma coisa ainda? Sim, eu quero falar para a Flávia. Você vai ver o ponteiro, né, no valor e vai ouvir, né, vai escutar. Sim. O que você ouve e vê é exatamente a pressão. Sim. Certo, É obrigada, o valor que você vai indicar. Natália, quer falar alguma coisa? Natália? Cristina, quer falar alguma coisa? Oi, professora, boa noite. Quero sim. Eu vi a senhora falando aí sobre o aparelho, o digital, que não é 100%. Mas não tem garantia nenhuma a gente aferir a pressão com esse aparelho, porque assim, eu afiro a pressão do meu pai
com esse aparelho digital e ele dá sempre realmente alta mesmo. Tem dia que a gente fica assustada com esse aparelho, porque a pressão dele está lá nos ares. Então, Mas o aí quando a digital ele gente é muito chega, sensível, né? é Então, qualquer isso. movimento, qualquer coisa pode dar alteração. Por isso que eu falo para vocês que não é tão confiável. É Quando verdade, vocês não é. quando vocês aprendem a fazer o manual, vocês pegam a prática, é muito mais fácil. É, porque aí quando a gente chega no cardiologista dele, a gente já chega assustada, né? Doutor, meu pai tá com a pressão lá em cima. Quando ele vai aferir a pressão, não, seu Antônio tá com a pressão normal. É. Pedrinho, você quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Sim, professora, eu quero só tirar uma dúvida. Pode falar. É porque, assim, igual na aula passada, eu estive comentando com a senhora sobre a experiência que eu já tinha trabalhado há 5 anos na farmácia, né? Uhum. E só que lá também, eu com o pessoal, com os profissionais da área da saúde lá, no posto lá no ABS, eu aprendi a ferir pressão. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que durante esses 5 anos, eu fui sempre praticando, né? É claro que não era normal, né? Não era o certo, o correto fazer, porque eu não era especializado na área, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, por exemplo, após o término desse curso, e, por exemplo, se eu for trabalhar na farmácia, qualquer paciente pedir para ferir essa pressão, eu vou ser autorizado a fazer isso? Ou só Pode, tá aham. Tem farmácia que autoriza você fazer, sim. Né? Eu mesmo já verifiquei bastante pressão. Hoje em dia, na nossa região aqui, não faz mais, tá? Não verifica mais. Mas em algumas farmácias ainda continua fazendo o procedimento. Verônica está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Obrigado, professora, pela informação. Imagina. Verônica, você quer falar alguma coisa? Oi, Pro, boa noite. Boa noite. Eu estou com o aparelho aqui da glicemia. Eu acabei de fazer aqui com a minha avó. Aí deu 144. Tá normal? Tá alta. 144 é alta. Tá alta, né? Oi. Tá alta. 144 é alta. Os valores, os valores normais é de 80 a 110. 110 é o valor máximo, né? Passou desse limite aí, tá alto. Mais alguma coisa, Verônica? Sim. É por isso. Ela tem diabetes? Interfere alguma ela coisa? É diabética? Não. Ela tá é diabética, Verônica? Ela é diabética? É hipertensa. Então, o que acontece? Hipertensa. Tá um pouquinho alto, sim. Ela tem que ver o porquê que tá alto. Porque não era para estar esse valor, não. Pode ser algo que ela comeu também. Muito carboidrato, né? Aumenta a glicemia. Natália, quer falar alguma coisa? É isso, ela acabou de... Sim, Natália, quer falar alguma coisa? Gente, para quem não quer falar mais, abaixe as mãozinhas, por favor. Ana, Mariano. Cristina, quer falar alguma coisa? Cristina, porque eu Oi, Pro. Não, obrigada. Então, fecha a sua mãozinha, por favor. Abaixa sua mãozinha, Natália e Cristina. Flávia, quer finalizar? Quer falar alguma coisa? É porque eu cuidava de uma senhora que ela tinha diabetes. E o diabetes dela nunca ficava normal. E aí a gente acabou descobrindo que ela comia as outras coisas que ela não podia comer. Sim. Aí chegou um tempo que o diabetes... chegou um tempo que o diabetes dela baixou demais. Ficou em 50. Eu ia sempre... Isso é hipoglicemia, né? Eu sempre ia com ela com o médico, o endocrinologista, e ele falou: quando abaixar, você dá uma banana para ela, espera uns 30 minutos e mede novamente. Quando abaixava, media, estava normal. E é fácil, gente, para medir. Não tem segredo. Não. Caroline, quer falar alguma coisa?
Não sei, Paulo, ainda não foi falado nada sobre aula de primeiros socorros, tá? Tem que falar aí com o Fernando mesmo e perguntar para ele. Quero sim, prof. Boa noite. Boa noite, pode falar. Eu sou nova por aqui. Boa noite para todo mundo. Tem uma vizinha minha aqui que ela tem pressão alta. Aí o que acontece? Eu queria saber em relação dos remédios. Ela tá tomando, o médico falou que é para ela tomar 2, né? 2 de manhã e 2 à noite. E ela fica com a pressão alta, ela quer tomar durante o dia todo. A hora que tá alta, ela quer tomar. E já não tá mais fazendo efeito. Não, isso não é correto. Disso. Não, Ela tá tem que... desregulando desse jeito. A pressão dela tá desregulada, então ela tem que voltar ao cardiologista, né? Se o medicamento não tá mais fazendo efeito, ela tem que fazer o cardiologista precisa verificar, né? Fazer todos os exames para ver uma troca da medicação. Mas ela ficar tomando assim, se automedicando, né? Sem a orientação médica, está errado. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Fiquem com Deus. Então, continuando aqui, né? Vamos continuar. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, novamente, o livro didático. Nós vamos falar agora sobre farmacologia. Tá? Farmacologia geral, farmacologia básica. Então, propriamente, nós vamos falar dos efeitos, né, Professora, na apostila? Isso, dos efeitos, da página 22, dos efeitos benéficos e dos efeitos adversos, né, da farmacologia. Introduz para a gente, por favor. Eu? Isso, pode começar. Lê? Uhum. Drogas, efeitos benéficos, efeitos adversos. Fármaco, agente tóxico. Farmacologia, toxicologia. Só um minutinho, Jane. Só explicar aqui, né, que a droga é o medicamento, tá? Então, ela tem o seu efeito benéfico, onde ela vai agir no seu local de ação, causando os benefícios, né, da cura, do alívio de sintomas, mas ela também pode causar efeitos adversos, que muitas vezes são agentes causadores, são os agentes tóxicos, e que podem causar, né, uma toxicidade nas células, pode agir de uma forma contrária aos efeitos benéficos do medicamento. Isso vai depender de vários fatores, dentre organismo, quantidade de medicamento, local de ação, né? Então, depende aí de alguns fatores, né? E principalmente quantidade do medicamento. Pode continuar. A farmacologia básica estuda o que acontece quando o medicamento penetra no corpo, envolvendo 3 áreas principais. Farmacocinética, observação, distribuição, metabolismo e excreção da droga. Farmacodinâmica, efeito bioquímico e físicos e mecanismo da ação das drogas. Farmacoterapia, uso de medicamento para prevenir o tratamento de doenças. Os Olha medicamentos só possuem... tá aí, Jane. Muito obrigada. Tá. Então, aqui, ó, nós vamos ver dentro da farmacologia 3 conceitos. A farmacocinética, que vai indicar como os medicamentos são absorvidos, como ocorre a distribuição do medicamento pelo corpo e pelos sistemas, como ocorre o metabolismo desse medicamento, tá? E como ocorre a excreção da droga. Vamos ver também os efeitos bioquímicos e físicos e a ação das drogas dentro do nosso organismo, como que essas drogas agem, né, modificando o nosso organismo. E também vamos aprender sobre a farmacoterapia, que é o uso de medicamento para prevenir e tratar doenças. Os medicamentos possuem um tipo específico de nomenclatura, isso é, podem ser indicados por 3 nomes diferentes. Então, aqui nós podem grifar nome químico, que é o nome científico, que descreve com precisão a sua estrutura anatômica e molecular. O nome genérico,
que é a abreviatura do nome químico, né, que é o nome do princípio ativo, e o nome comercial, escolhido pela companhia farmacêutica que vende o produto. Esse nome comercial, ele é um nome que vem acima do princípio ativo, tá? Esse nome genérico e nome químico, você pode colocar como um asterisco aí, como princípio ativo, tá? Princípio ativo. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem isso, tá? Vou colocar uma imagem aqui para vocês. Vou colocar aqui caixas de medicamento. Não deu certo? Queria mostrar para vocês caixinhas de medicamento para vocês verem a diferença. Aqui eu estou colocando para vocês o nome dos medicamentos genéricos, tá? Só que aqui, ó, ele vem essa indicação, tá? Medicamento genérico. Aqui tem o nome de uma caixa de medicamento normal. Então, aqui, esse Meseusol é o nome do nome comercial. O medicamento Ketoconazol é o nome do princípio ativo, tá? Então, ele recebe esse nome aqui, né? Então, aqui as diferenças, né? Mostrando aqui para vocês a caixinha. Aqui o medicamento genérico, ele leva o nome do princípio ativo. Medicamento similar, ele leva o nome também do princípio ativo. E o medicamento de referência. Aqui, ó, nós temos alguns exemplos, quer ver? Professora, eu achava que o similar era o mesmo genérico. Não, é diferente. Olha diferente, só, aqui né? vários nomes de medicamentos genéricos, tá? Medicamento genérico aqui é o nome do princípio ativo, né? Amoxicilina, nimesulida, cefalexina, atenolol. Os medicamentos aqui. Então, aqui, ó, veja bem, aqui dá para ver bem a diferença. O Decadron é o nome comercial, né, do medicamento ético, de medicamento de referência. Mas o princípio ativo é a dexametasona, tá? Aí aqui, a dexametasona é o nome do medicamento genérico. Então, ele leva o nome do princípio ativo, medicamento genérico, essa faixa amarela escrito em preto. E o similar, ele tem um nome comercial que é muito parecido com o nome, né, do medicamento ético de referência, só que ele leva o nome comercial em cima e o nome do princípio ativo embaixo, tá? E é uma caixinha mais simples, você pode observar. Essa imagem aqui, ela mostra bem, né, a diferença entre medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Você vê que eles têm a mesma composição, né, o mesmo princípio ativo, que é a dexametasona, mas eles levam nomes diferentes, né? Esse leva o nome comercial de Decadron, esse leva o nome do princípio ativo, e o similar leva o nome comercial de Desamex. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre esses 3 tipos de medicamentos? Francisco, quer falar alguma coisa? Sobre a aula, ela está sendo gravada, depois a gente vai poder ver ela novamente? O Fernando, ele tá baixando as aulas no YouTube, tá? Então aí, vocês peçam para ele, por favor, que ele tá baixando as aulas do Meet no YouTube. Tá certo, obrigado. De nada. Professor, o medicamento comercial, o nome sempre vem em cima, né? Sim, o nome comercial em cima e o princípio ativo embaixo. Certo, obrigado.
Ok? Professora, eu tenho uma dúvida em relação à eficácia Oi, pode entre falar. eles. Tem diferença Não. entre a eficácia entre Não, o genérico e o similar? na verdade, assim, criou-se, né, uma ideia de que medicamentos genéricos, medicamentos similares, por serem mais baratos, não têm a mesma eficácia do medicamento original, ético. Mas, na verdade, né, eles são mais baratos porque eles não passam pelos mesmos testes de bioequivalência, tá? Então, eles, para chegar no mercado, eles não precisam passar por todos os testes que o medicamento original precisa. Por isso que eles saem mais em conta para as indústrias farmacêuticas. Mas o certo é que eles façam o mesmo efeito, né, que eles tenham o mesmo modo de ação, que eles ajam no organismo da mesma forma do medicamento original. Pode falar, Porque Francisco. tem clientes que dizem que não faz o mesmo efeito se eles tomarem o genérico. Aí vai da credibilidade da pessoa. Tem gente que realmente não acredita na eficácia desses medicamentos, por isso que eles nem compram. Francisco, pode falar? Tem diferença entre o isotretinoína e o Roacutan? Olha, eu nem conheço esse medicamento, para falar a verdade. Eu conheço o Roacutan, que é o nome do medicamento original, né? Aí o isotretinoína, eu acho que esse Roacutan é o genérico e o isotretinoína é o original, como falam original, não sei se fala assim. Então, não é para ser diferente. Se ele tem o mesmo princípio ativo do Roacutan, o efeito deveria ser o mesmo. Ah, então tá certo. Obrigado. Jusilei, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, pode falar. Quando eu tenho muita dor de cabeça em alguns dias do mês, eu uso muito Neosaldina. Já me ofereceram o genérico dele, eu trouxe, mas não é a mesma coisa para mim, não. Tá vendo? Você não acredita. Então, aí Não depende funciona. de cada... Minha cabeça não para de doer. Depende de cada pessoa. Tem porque, gente que realmente não acredita na eficácia. Então, não é que eu desconfio, é que eu usei o genérico e não fez efeito rápido igual o de referência. Aí eu fui lá e falei que queria o Neosaldina mesmo, aí eu comprei sempre o Neosaldina, mesmo sendo um pouco mais caro, mas eu vejo que tem mais efeito. Não sei, né? É na minha cabeça, né? Deve ser aquele placebo, pode né? falar. Jusileide, pode falar? Eu tô falando. Não tô ouvindo, não. Ué, tá ligado o meu microfone? Pode falar. Todo mundo não tá me escutando? Eu tô escutando, pode falar, Jusileide. Não, fui eu que falei sobre o Neosaldina. Ah, tá. Flávia, pode falar. Eu já não acho diferença. Eu prefiro tomar, eu compro sempre os genéricos para mim. E para mim é igual os normais. Eu compro também genérico, similar, para mim faz o mesmo efeito, assim, não acho diferença, não. Só que a minha mãe já não muito. Entendi. Ana Mariano, que é... Vai psicológico de cada um também, né? Sim. Ana Mariano, pode falar? Ana Mariano. Bianca, quer falar alguma coisa? Sim. Professora, no meu período menstrual, fui tomar a Proveran, né? Nunca tinha... E não funcionou comigo. As dores triplicaram. Porém, eu usei o adesivo de Atroperan e foi o que aliviou. Entendi. Eu sempre uso genérico. Pode falar, Ana. Sempre uso medicamento genérico e faz bem efeito. Então, para mim também. Aí depende da pessoa, né? E também, gente... Fechem o áudio de vocês, por favor. Depende muito, né? Como colocaram aqui, né? O fabricante também pode influenciar. Dependendo da indústria farmacêutica, né? Vende medicamento errado mesmo, né? Não conheço várias
indústria farmacêutica aí, né, bastante nomes, que a gente também nem pode citar, mas tem umas, né, que não são tão confiáveis quanto as outras. E uma coisa que é importante salientar também, gente, que o medicamento, né, desses 3 tipos de medicamento, o efeito é para ser o mesmo, né, vai depender de cada pessoa também, do organismo de cada pessoa, né, de acreditar ou não, dentro de vários fatores aí. Graciene, quer falar alguma coisa? Sim, tem clientes que já chega com aquela receita e já fala logo, eu só quero esse porque o médico me disse que não é para eu comprar nem genérico nem similar, porque não serve, que só serve se for aquele mesmo. E aí é uma coisa, Graciane, que você não pode questionar, porque é um direito dele, né? Eu sempre digo isso. Você como atendente pode oferecer o medicamento, né? Você tem todo o direito de oferecer o medicamento mais barato, medicamento genérico, medicamento similar, você fazer a comparação dos 3 tipos de medicamento, né? Explicar que o efeito é o mesmo, só que se a pessoa não quiser comprar, é um direito dela, e aí ela vai acabar levando o de referência, tá? Então, aí depende. Certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, tá? Não estou ouvindo o vídeo, não. Não? Não. Vou mudar Também aqui. não. Eu também não. Vou mudar aqui a forma de apresentação, tá? Cambiável e medicamento genérico. E a outra é a classificação comercial, que a gente vai falar num próximo vídeo. Mais especificamente nesse vídeo eu vou explicar a origem e o porquê de termos como medicamento ético, medicamento de referência, medicamento similar, similar intercambiável e medicamento genérico. Então vamos lá? Vamos junto? Pega papel e caneta que eu tenho certeza que você vai querer anotar o que eu vou falar aqui. Então, para começar, eu quero que você memorize que dentro da classificação oficial existem apenas 3 categorias. A categoria dos medicamentos de referência, a categoria dos medicamentos similares e a categoria dos medicamentos genéricos. Beleza. Poxa, mas e o ético? Não, eu não esqueci não, tá? Eu não citei o ético como uma categoria porque ele não é uma categoria, mas sim apenas uma expressão. Essa expressão medicamento ético está dentro da categoria dos medicamentos de referência. Então, como esse termo medicamento ético é um termo mais polêmico, vamos começar por ele para que a partir dele a gente entenda os outros. Quando uma indústria farmacêutica vai introduzir um novo fármaco no mercado, ela precisa da aprovação de um grupo de pesquisadores que geralmente se reúnem em uma universidade de renome mundial como Harvard, Oxford e Yale, tá bom? Esse grupo de pesquisadores não é ligado a essa indústria farmacêutica e basicamente o trabalho deles é avaliar se aquele fármaco, que é um candidato a um novo medicamento, vai ser seguro para estudos em animais e depois para uso em seres humanos. Esse grupo de pessoas, eles recebem o nome de Comitê
de Ética em Pesquisa. Percebeu o gancho aí? Comitê de Ética em Pesquisa. Então, todo fármaco que é o inovador no mercado, ou seja, que antes não existia, foi desenvolvido agora e está sendo introduzido no mercado como um candidato a um novo medicamento, ele precisa passar por esse comitê de ética em pesquisa para ter os seus estudos em animais e, posteriormente, em seres humanos aprovados. Eu gosto muito de usar o exemplo do americano Tylenol à base do paracetamol. Quando o paracetamol foi introduzido no mercado, não existia ele ainda, tá bom? Então, foi o Tylenol, o nome da marca, quem introduziu o paracetamol ao mundo. Não existia nada à base de paracetamol antes do Tylenol. Então, todo medicamento inovador que deriva de um novo fármaco que precisa da aprovação desse comitê de ética em pesquisa, ele recebe o nome de medicamento ético, porque ele precisa da aprovação do comitê de ética. Exatamente. Eu quero deixar para você bem claro uma coisa. Não é porque existe o ético que existe o antiético. Algumas pessoas têm a mentalidade de achar que os medicamentos similares são medicamentos antiéticos porque eles não são éticos. Não, todo medicamento ele precisa de passar por uma série de testes de qualidade para ter sua fabricação aprovada. Então, o ético não é melhor que os outros. Ele simplesmente, como ele foi aquele que abriu a porta para os outros, como ele era uma novidade, não se sabia ainda a segurança dele, então ele precisou da aprovação desse pessoal aí do Comitê de Ética em Pesquisa para avaliar sua segurança. Por isso que ele recebe o nome de ético. Agora vamos entender a origem desse termo medicamento de referência. Grava isso, ó. Todo ético é uma referência, mas nem toda referência é ético. Vou te explicar por que isso acontece. Quando um novo fármaco é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e ele se torna um medicamento, ele recebe um tempo de exclusividade. Para quê? Para que só aquela indústria farmacêutica que desenvolveu aquele novo fármaco possa produzir aquele medicamento por um período de 10 anos. Então, como aquela indústria investiu milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, ela tem que recuperar aquele investimento feito. E esse período de patente, essa proteção que é dada àquela indústria, é feita para isso, para que aquela indústria possa recuperar esse valor investido. Então vamos entender por que surge esse termo referência. Depois do medicamento lançado, essa indústria farmacêutica que lançou o medicamento, ela vai rodar o mundo inteiro fazendo propaganda daquele medicamento. Então ela vai patrocinar congressos médicos, fazer publicações em jornais de medicina, bater de porta em porta com seus propagandistas, mostrando ao médico, falar, ó, doutor, esse aqui é o nosso medicamento novo, é o Tylenol, à base de paracetamol, é inovador, serve para dor e febre, etc. E não existe nada melhor que ele é o lançamento, ele é o melhor que existe nesse segmento. E aí o que? Os médicos vão começar a prescrever aquele medicamento. Então ele vai se tornar o quê? Uma referência de prescrição para a classe médica. É daí que vem o termo referência. Ou seja, como não existe nada à base de paracetamol no mercado, quando ele é um lançamento, então toda vez que o médico quiser prescrever paracetamol, ele ia passar o quê? Tylenol, porque é a referência para a classe médica, tá bom? Essa é a origem do termo referência. Lembra do que eu te falei um pouquinho antes? Todo ético é uma referência por um tempo, mas nem toda referência é necessariamente o medicamento ético ou inovador. E agora que você vai entender isso. Para te explicar isso, eu vou usar outro exemplo. Eu vou usar o exemplo do Rocefin, que é o ético da ceftriaxona, um antimicrobiano injetável. O Rocefin foi lançado pela multinacional Roche. Depois que a patente da Roche, do Rocefin, caiu, outros laboratórios puderam fabricar cópias daquele medicamento, cópias da ceftriaxona, cópias do Rocefin, com outro nome comercial. Então presta muita atenção nisso. Todo medicamento que é lançado com aquele mesmo fármaco depois do ético é um medicamento similar, tá? Então só vai existir um ético, só um ético. Pode existir uma série de referências, já já você vai entender isso, mas só existe um ético. E todos aqueles lançados após ele com a mesma fórmula, com o mesmo fármaco, são apenas uma cópia e são chamados de similares. Então, todo medicamento que é fabricado depois do ético com a mesma fórmula dele é um similar a ele. Então, depois que a patente do Rocefin caiu, o laboratório nacional EMS Sigma Pharma foi lá e fez uma cópia, fez um similar
e batizou esse similar com o nome comercial de Ceftriax. E aí, como a AMS Sigma Pharma é um laboratório renomado entre a classe médica, eles começaram a fazer o quê? Fazer visita médica para apresentar para os médicos a opção deles para aquele medicamento. Então, ó, doutor, esse aqui é o nosso medicamento, é o Ceftriax, é assim como o Rocefin, tá bom? Mas é nosso, o senhor conhece a qualidade do nosso produto, do nosso trabalho, é nacional, é mais barato, é uma opção, tá aqui. Então, os médicos começaram a prescrever também o Ceftriax ao invés de prescrever o Rocefin. Então, o que aconteceu? Esse medicamento, Ceftriax, que também é um similar, ele também ficou famoso entre a classe médica. E aconteceu o quê? Ele também se tornou uma referência para a classe médica sem ser o ético. Porque o ético era quem? Era o Rocefin lá atrás da Roche. Entendeu? Então, o medicamento ele também pode ser uma referência, mesmo que ele é originalmente um similar, sem ser o ético. Então, eu sei que é meio complicadinho isso, mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai entender. Surge o ético. Tudo que sair depois do ético com a cópia dele é similar. Só que esse similar ele pode ser propagado e ganhar uma confiança da classe médica. Aí ele também se torna uma referência sem ser o ético. Mas na verdade ele é o quê? Um similar, exatamente. Daí a pergunta mais comum que surge nesse momento é a seguinte: por que todo medicamento que é fabricado depois do ético é similar? Por que existem alguns similares que se tornam referência e outros que não se tornam referência, não sendo prescritos pelos médicos? Entenda uma coisa, essa questão da referência, ela está muito mais ligada à postura e à visão que o fabricante tem perante a classe médica do que propriamente a qualidade do medicamento. Até porque todos eles têm que passar pelos mesmos testes de qualidade para ter sua fabricação aprovados pela Anvisa. Então, esses medicamentos que são prescritos pelos médicos, mesmo não sendo éticos, são chamados medicamentos de referência. E esses outros similares, que geralmente são vendidos por indicação ou porque o cliente dá a prioridade por ele por ser mais barato, são chamados similares de entrada. E se a gente quisesse levar ao pé da letra, esses similares que são referência, né, que viram referência mesmo sem ser o ético, eles poderiam ser chamados de similares de luxo aí. Pode acontecer de um similar de entrada, aquele mais baratinho, se tornar uma referência? Pode. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Torcilax. O Torcilax, há 10 anos atrás, ele era até mal visto, né? Visto como termo pejorativo BO. No próximo vídeo a gente vai explicar isso, não vai confundir muito a sua cabeça, o que era o tal do BO. Mas o Torcilax era um similar de entrada. E hoje a gente já pega inúmeras prescrições escrito lá, Torcilax. Então o Torcilax hoje, ele já está se tornando um medicamento de referência. Então perceba que esse termo referência, ele é muito mais uma questão de credibilidade do produto perante a classe médica do que propriamente ao conceito original dentro da classificação. Agora vamos falar sobre os similares intercambiáveis. Similares intercambiáveis surgiram com a RDC 58 de 2014 da Anvisa, que é uma espécie de lei da Anvisa. Antes dessa resolução, acontecia o seguinte, por lei, tá? Eu vou te explicar o que a lei pedia. É claro que na prática não era isso que acontecia, mas por lei era o seguinte: se o médico prescrevesse Tilenol, você só poderia trocar por paracetamol. E se ele prescrevesse paracetamol, você só poderia trocar por Tilenol. Não existia uma terceira opção, você não poderia trocar por outro similar a não ser aquele que ele prescrevesse. Com essa resolução, existe uma série de similares que são intercambiáveis com aquele medicamento prescrito. Ou seja, se o médico prescrever Tilenol e você não tiver o paracetamol, antes você não poderia vender, mas agora você pode. Por quê? Porque existe essa relação dos similares intercambiáveis. Então, se ele prescreveu o Tilenol, você não tem o paracetamol, você olha naquela relação lá de similares intercambiáveis e qualquer um que for ali a base de paracetamol que estiver naquela relação, você pode fazer a troca tranquilamente. Se você quer conhecer essa relação de similares intercambiáveis, vai aí no Google e pesquisa relação de similares intercambiáveis da Anvisa. Isso está lá disponível gratuitamente para você. Isso é até importante para que você estude isso e conheça essa relação para facilitar o seu trabalho no balcão. E os genéricos? O genérico é um medicamento que ele não tem nome comercial, ele só vem com o nome do fármaco ali na caixa, a apresentação, a dose, enfim, mas ele não tem um nome comercial. Vamos aproveitar essa oportunidade para derrubar um mito. Genérico é pior do que um medicamento de referência? É pior do que o ético? É claro que não.
Até porque ele tem que passar por um teste de alta especificidade e alto grau de exigência para provar que ele é uma cópia fiel do ético, do medicamento de referência pioneiro ali. Então, por que os genéricos foram criados? O genérico ele tem, por lei, a obrigação de ser 35% no mínimo mais barato do que o medicamento de referência. Isso acontece para quê? Para que a população, de forma geral, especialmente as pessoas mais carentes, possam ter acesso a fármacos caros, tá bom? Pagando mais barato, sem ter que pagar a marca do produto, sem ter que pagar por mídia, por propaganda, enfim, pagar só mesmo o fármaco pelo preço da substância. Vamos usar o exemplo aí de uma substância bem cara, rosuvastatina. É uma substância moderna, é um fármaco de última geração. Se a gente fosse comprar hoje um medicamento de referência com esse fármaco, a gente ia gastar uma nota. E hoje a gente já tem no mercado várias opções de rosuvastatina genéricos com um preço infinitamente mais barato. Então o genérico serve para isso, para ser mais barato, para ser uma opção de acesso à população a fármacos de alto custo. Mas o que torna o genérico mais barato? A embalagem dele é muito mais simples, tanto a embalagem interna quanto externa, a qualidade da caixa, enfim, toda a qualidade da apresentação física dele é mais simples. O genérico não investe em propaganda médica, não investe em propaganda na televisão, não investe em mídia de uma forma geral, e tudo isso barateia o custo de produção daquele medicamento. Por isso que o genérico é mais barato. Vamos fazer uma revisão para que você não perca a linha de raciocínio. Então, ético. O que é um medicamento ético? É aquele medicamento inovador, pioneiro. Foi ele quem introduziu aquele fármaco ao mercado. Qual é um exemplo que a gente pode citar? O Tilenol. Medicamento de referência, aquele medicamento que é famoso entre a classe médica, aquele medicamento que vem na receita médica, podendo ou não ser o ético. Qual o exemplo que a gente pode citar aqui? A gente pode citar o exemplo do Ceftriax, que é um medicamento similar ao Rocefin, e é prescrito pelos médicos como se fosse o ético, mas ele é apenas uma referência mesmo sendo similar. Medicamento similar, todo aquele medicamento produzido com o mesmo fármaco do ético, do pioneiro, do inovador, mas produzido após ele. Então todo medicamento que for uma cópia do ético vai ser um medicamento similar. Tem alguns similares que se tornam referência, outros são considerados similares de entrada. Similar intercambiável, uma supradivisão, uma divisão nova que existe dentro da classe dos medicamentos similares. Genérico é aquele medicamento que não tem nome comercial, que é mais barato, que tem embalagem mais simples, que não tem propaganda, que não tem mídia, mas que serve para quê? Para baratear o custo e fornecer acesso à população a fármacos de alto custo, como a rosuvastatina, por exemplo. Esse assunto da classificação oficial dos medicamentos é o assunto que eu considero o mais importante para um bom balconista de farmácia. Você tem que dominar isso, porque entendendo isso você entende todo o resto do varejo farmacêutico. Toda vez que eu contrato um novo aprendiz para começar do zero, ou quando eu contrato um balconista já com experiência para fazer a reciclagem com ele, essa é a primeira coisa que eu abordo. Eu reviso todos esses conceitos, porque é a partir disso que você domina toda a função, toda a profissão de um bom balconista de farmácia. Então, se tem alguma coisa que você não entendeu, volta esse vídeo, assiste de novo. Eu sei que esses conceitos, alguns deles podem confundir, mas eles são... Boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Até quarta-feira. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.